Aliança FM 104,9, cidade de São Miguel Arcanjo. Programa Pode Falar, pode. Nessa noite chuvosa, cara, que não é de novembro, mas é uma noite chuvosa de junho, cara. Nós encontramos aqui hoje com o nosso amigo Dudu, que já se encontra aqui conosco. Chegou primeiro que nós, né, Fred? Exatamente, a gente vai ter um papo legal aí. O cara veio abrir o programa na nossa frente aqui, cara. Top. Convidado assim é melhor, cara. Viu? Nós temos que começar essa programação e antes da gente começar essa programação, nós temos que falar dos nossos patrocinadores, cara. Nossos colegas aí que estão nos ajudando, dando suporte em tudo aí. Não podemos deixar de agradecer a cada um deles. Nós vamos falar aqui da DP Instalações Elétricas, cara. A DP é ali do nosso amigo Castorino e da Daísa. Ali você encontra tudo em alarmes, cara. Cercas elétricas, portões, câmeras. Ali, meu rapaz, ali coloca tudo, hein? Ali, tudo que é cerca elétrica, o menino mexe ali. Alarme. Exato, cara. Pode lâmpada. Fala com o Castorino, cara, e com a Daísa. Liga no telefone 015 99 681 4594. Fala com o Castorino, com a Daísa. Faz um orçamento, cara. Você pode ter certeza que ali o trabalho é garantido. E falamos também da Zácaro Burgers, cara. Zácaro Burger. Começou a falar de Zácaro Burger da fome, cara. Começou a falar de comida, já dá fome, hein, cara. E a Zácaro Burger, cara, fica localizado ali na rua Dante Carraro, 1239, do nosso amigo Giovanni. Ali você encontra deliciosos lanches de hambúrguer caseiro, com a maionese caseira também, que falar pra você, Dudu, ó, você tem que experimentar ali, cara. E ali tem o famoso Triplo X, cara, que não é do Vin Diesel, mas é o do Giovanni, cara. É muito bom, cara. E não é diesel, né? Não, mas que mata você se você terminar de comer. O número da Zácaro Burger, cara, deu fome, Zácaro Burger, 15 99 621 6993. Repetido? 99 621 6993. Zácaro Burger. E vamos falar também do Garagem 84, do nosso amigo Eduardo, cara. Eduardo Nakayama ali, parceiro que tem o seu trabalho ali no Jardim Monte Verde. Para você falar com o Eduardo, cara, você liga no telefone 998559918. Vamos lá que a lista aqui é grande, hein? O rapaz trabalha com instalação do som, troca de correia dentada, manutenção de freio e suspensão, troca de rolamentos, troca de juntas, lavagem de motor e tem mais coisas ainda. O rapaz faz de tudo no seu carro ali. Fica localizado na rua Olímpio França de Matos, número 84, no centro do Jardim Monte Verde. Um abraço. Seu carro deu problema? Liga lá na Garagem 84. O Duduzão resolve na hora. É isso aí. Nós temos que falar também dos nossos amigos do Xavier Supermercado, cara, que fica localizado ali na rua Benedito Antônio de Souza, 469, ao lado da Sabesp. Todos que nós que estamos aqui conhecemos o Xavier. Tradicional de nossa cidade, de nossa gente. Lá você encontra os ótimos preços, atendimento com excelências, produto de qualidade, uma das melhores padarias da cidade. É, rapaz, o pão dali fala pra você, hein? É aquele pão que a gente come, pelo amor de Deus. Traz mais um aí. Um abraço, Carlão. Carlão, um abraço. E toda semana, todos os dias, promoções para os nossos clientes. Vai lá, faz uma visita no Xavier e vamos comprar, meu amigo. E quem está chegando também essa semana aqui com a gente, cara, é um pessoal da hora, cara. Tem dois novos patrocinadores aqui, que é o Ed, cara. A barbearia Ed Santos, cara. Meu, Vandão, é perto da sua casa ali, cara. O cara é Ali parceiro. pra você dar um trato no visual ali. O cara é barbeiro, cabelo. E o legal é que, assim, o Dudu, ele corta o cabelo, faz barba, navalhado,
E tem um porém. Você olha pra você e fala assim, ó, o cabelo não tem jeito, o cara trabalha com boné também. Olha. Ele vende bonés também. O cara trabalha com bonés, trabalha com perfume. Eu vi, eu tava vendo lá mesmo, perfume. Você entra um Evandro lá e sai um Brad Pitt, cara. Nossa. Não desfazendo de você, mano. É um pouco, né? A barbearia Ed Santos, cara, fica localizado ali na Coab 3, na rua Lázaro Pereira, número 1820, cara. Você pode ir lá aceita cartão de crédito, débito, Pix. O número de lá é 15 99 851 9229. Repetindo, 99 851 9229. Barbearia Ed Santos. Vai lá, faz uma visita e dá um trato no visual, Um pessoal. abraço, Ed. Um abraço, Néia, que é a mulher dele também. Gente boa pra caramba. E quem está chegando também com a gente essa semana, cara, é um pessoal bem conhecido na cidade aí. A Autoescola São Miguel, cara. É a Autoescola São Miguel aí que está com a gente também a partir de hoje. É uma satisfação tê-los conosco, cara. A Autoescola São Miguel, que já tem quase 10 anos, esse ano que ela faz 10 anos de tradição na cidade. E nem vou perguntar quem tirou carta lá, porque, né, meu enteado tá aqui também, uma benção, né? Tá tirando, né? Vai tirar, né, João? Vai tirar, tá tirando lá. Todos nós conhecemos onde que fica. Fica localizado ali na rua Doutor Armando Salles de Oliveira, 418. Telefone 15 3379 9330. Passa lá. Tá difícil dirigir? Tá difícil tirar carteira? Passa na Autoescola São Miguel. Faz um orçamento, conversa com o pessoal e você pode ter certeza que ali você vai sair habilitado. E a pergunta que não quer calar, Vandão. Repetiu ou não repetiu? Não, tá louco, passei na primeira, rapaz. Nem habilitei. Falar assim, o Renan foi um cara que estudou comigo na faculdade, lá, graças a Deus, tá nesse empreendimento, tem um cara empreendedor na cidade. O Du também, parceiro dele, já foi patrão da minha mãe, a mãe trabalhou com a mãe dele lá. Dois caras, gente boa pra caramba, cara. Dependendo da conversa lá, você consegue tirar sua carta para 15, 25 vezes lá, não sei quantas vezes. Então, conversa com ele lá, os caras da hora. Os caras é tranquilo, os caras é 1000 graus. Exatamente, faz uma visita lá que o pessoal, super gente boa, atendimento personalizado para você e você pode ter certeza que esse trauma que você tem às vezes vai cair, cara, porque você vai sair com a sua carteira aí, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. E agora, né, meu amigo? Agora vamos parar de conversar. Agora vamos bater um papo legal aqui também com o nosso amigo Dudu. Dudu, primeiramente, muito obrigado. Uma satisfação tê-lo aqui com a gente. A gente sabe que numa noite dessa daqui, chuvosa, você que tem tantos afazeres, é uma correria de sua vida aí, você se disponibilizou até aqui com a gente. Muito obrigado, cara, tá bom? Olá, eu que agradeço aí o convite de vocês. Prazer em estar aqui. Eu já tive por muito tempo aqui na Rádio Aliança, inúmeras vezes, né? Falando de tantas coisas. Podendo estar agora aqui com o pessoal que estou conhecendo aqui hoje, alguns que eu já tinha algum contato, é uma satisfação. Eu vim da Colônia Pinhal, né, onde eu meu trabalho, e vim pensando o quanto é massa, né, a gente poder se comunicar e o poder da comunicação, o quanto é importante na nossa vida, né? Então, um abraço a todo mundo que está nos ouvindo aí. Você que atendeu o chamado das redes sociais aí, tem um tempinho para nos ouvir, eu fico muito contente de estar com vocês aí na ponta. Um abraço a todos, especialmente aí aos colegas professores e professoras que estão nessa luta com a gente dia a dia. É isso aí, cara, que deve ser. Eu nem vou pedir para você falar o nome de aluno, porque senão eu vou quebrar com você, cara. Tá? Sabe que eu tenho uma característica, cara, que eu lembro de, assim, pelo nome. Rapaz, eu lembro pelo nome, muitos. Então, nem trabalho do 6º ano até o 3º série do ensino médio. Caramba, cara. Em 2 escolas diferentes. Eu tenho essa... Você começa já de manhã ou você pega o teu horário específico? Eu trabalho na escola Massanori Karazawa, da Colônia Pinhal, né? Estou lá desde 2008, cara. E também trabalho aqui no Colégio Arcanjo, no Objetivo, né? E desde manhãzinha até dias como hoje, a gente fica até às 7h30 e tal. Para quem não conhece, a matéria é o quê? Eu sou professor de Ciências Humanas, né? Especializado em História, né? E a gente está nessa onda aí desde 2008. Graças a Deus. E fazendo história, né, meu? E
todos os desafios, né, que a educação proporciona, né, diariamente. Não só a questão do conhecimento, a questão da própria convivência, que acho que hoje é o principal alvo, né, das instituições escolares. Como é que a gente poderia conviver melhor, além de tudo e além de todo o conhecimento que é necessário? O pós-pandêmico foi muito foda, ela machucou muita gente, e nós estamos vendo os reflexos até agora, né? E vai demorar para a gente conseguir ainda vencer algumas batalhas. Mas nós estamos aí, né, bicho? Né? A capacidade do ser humano é de lutar, né? Então, vamos que vamos. Como você falou no começo, né, a respeito de redes sociais, teve que se adaptar, né, cara? Essa época de pandemia teve que se adaptar bastante, em escola, né, cara? Na escola, o que a gente mais ouviu vamos se reinventar, né? Tem um tema até meio xarope e tal, mas se reinventar, dar aulas online. Mas se adaptar, né? Quem não entendia absolutamente nada de tecnologia teve que começar a sacar do microfone, do áudio. Você já entendia, Dudu? Eu também tenho ministro aula de tecnologia. Rapaz, eita! Mas a tecnologia da comunicação, né? Não do hardware e do software. Sim. Mas todo esse aparato de como a gente pode se falar e tal, isso já tinha alguma experiência devido a alguns projetos envolvidos como festival e tal. Então eu consegui assim chegar rapidamente nas ferramentas Google, né, que a gente usou muito, Google Meet, principalmente, eu já tinha conhecimento. Mas, assim, o desafio era você estar também falando com a pessoa que está lá na ponta, né? Para também ter adaptação. Embora hoje todo mundo domina uma tela dessa aqui e faz peripécias, por exemplo, em jogos, que eu não acredito como é que o cara começa a fazer. Mas a hora de usar o software, né, que ele tem tanta ferramenta aqui dentro, a gente começa a perceber que o digital ainda ele não é uma coisa que está totalmente... a palavra correta, ela não está totalmente... Familiarizado? Familiarizado é bom. Não está totalmente dominado. Né? Né? De tudo que isso pode nos ajudar, ainda não usa totalmente a função total dela. Né? Exato, 100%. Então a gente vai aprendendo, como estou dizendo, o dia após dia. Né? Então, vou fazer uma pergunta. Isso aí é o seguinte, tem a dificuldade dos alunos gostarem da aula. Imagine agora você ensinar via WhatsApp, que minha filha aprendeu, não sei como que estava lá, mas minha filha era via WhatsApp. E os alunos soltavam, tinha as matérias via WhatsApp. Quanto que foi mais difícil para os alunos aprender, a dificuldade de, assim, tipo, a internet, não é todos que têm internet também, tem que ver isso aí, não é todos que têm internet, né? Não tem... A minha escola, a Massanori de Kanazawa, na Colônia Pinhal, tem uma característica que, embora hoje boa parte, não total, né, tem acesso aos dispositivos eletrônicos, smartphone, o sinal 4G, ele não atende todo o nosso entorno lá, né? Muitos bairros, né, que atendem lá. Então, ou tinha o telefone ou não tinha o sinal. Tinha o sinal, não tinha o telefone adequado. Essa dificuldade, né? Então. E as ferramentas, elas ajudaram a ter uma grande percepção, pessoal, que está nos ouvindo. O quanto é importante a presença de professor e professora. O olho no olho, né? A forma como você coloca o conteúdo, como você faz brilhar ali, aquele dia daquela aula fantástica, ela tem um potencial que, digitalmente, muito difícil acontecer. Né? E a troca é importante, né? Também a energia do aluno, da aluna, o quanto que é prazeroso, né? você está ensinando, que devolve aquilo pra gente, assim, uau, né? Isso é importante dizer, né? Então, ficou já claro que, por mais que nós vamos usar a tecnologia, e nós usamos, e estamos usando bastante, inclusive, a presença online, o físico é muito importante. Nada substitui, né, cara? Não substitui. Isso aqui são complementos, né? A internet, a estrutura da internet, as escolas estão muito bem equipadas hoje, né? Se você olhar para a rede estadual, a rede municipal, a rede particular, está muito bem equipada. Então, isso é um complemento para nós, professores e professoras, né? Graças a Deus, né? É evolução, né? Eu acho que nós vamos avançar, viu? Eu acho que vamos ter que tirar um tempo aí da questão da pandemia, que tem uma defasagem muito grande, detectada, os índices não são legais, então nós vamos ter que trabalhar mais para alcançar o que é desejável hoje em nível de educação, né? Gustavo, tem uma pergunta e Gustavo. Fala, Boa Gustavo. noite, Dudu. Boa noite, cara. Prazer aí. Boa noite aí a
Não sei se tem algum professor educador ouvindo a gente, mas saiba aí que eu tenho o maior carinho por todos os professores educadores, principalmente que contribuem aí para a formação de cada um. Isso aí. E pegando o gancho aí, admiro muito o trabalho de professor. Já tive muita vontade de ser educador também, mas me identifiquei mais com a arte, acabei indo por esse caminho. E tem uma pergunta, falando já dos índices, né? De tanto aluno que não tem acesso à tecnologia, quanto à desigualdade e tudo mais. Muito se diz que a escola, às vezes, pode ser um reflexo da sociedade. Você acha que isso concorda com isso? Você acha que a escola é sim um reflexo da sociedade, que reflete o que acontece lá dentro? Porque eu vejo também a escola muitas vezes como um ponto de fuga ali, um ponto para ajudar as famílias, alunos em vulnerabilidade social. E também sinto Alimentação, que né? alimentação, sim, claro, alimentação. perfeito. Mas vejo que às vezes a escola pode agravar mais os problemas desse aluno em vulnerabilidade. Então fica aí a pergunta, você acha que a escola é sim um reflexo da sociedade ou não ainda? Eu creio nisso, cara. Eu tenho muita certeza que o que nós vivenciamos no dia a dia, do chão da escola, ela é o reflexo da nossa sociedade, sim. E a escola, ela tem aquela capacidade de trazer à tona, muitas vezes, situações que não estão muito claras, inclusive no dia a dia familiar, né? Situações de vulnerabilidade, questões socioemocionais, né? Exatamente. Então a escola, ela é um momento em que a coisa explode para todos os sentidos, cara. Eu levo assim como assim que o professor é mais ou menos o segundo pai. Primeiro que cria nós, tá ali com nós, vai ser o professor segundo pai, que a gente nunca esquece deles, cara. Pode passar anos e anos e falar, opa, aquele foi meu professor. Aquele ali, opa, meu professor e tal. E o professor, muitos professores não esquece do aluno, né? Então é um reflexo. O que nós temos falado muito, viu, Gustavo, é que a escola, ela precisa ser uma das ferramentas que a sociedade tem, porque ela precisa de muito mais colaboração do entorno, né, da vida do aluno e da aluna. Então, cada vez mais, nessa questão que estou dizendo da retomada de pandemia, a questão da família, nós necessitamos, assim, urgentemente, que haja mais comprometimento, que haja mais apoio, mais participação. É necessário também que o poder público esteja também ao lado da escola para fornecer as questões, os recursos que são necessários e são garantidos por lei, né, pelo Fundeb. E cada vez mais haja melhoria. Então, nós estamos precisando de formar cada vez mais parcerias coletivas para identificar e saber identificar, melhor dizendo, isso que você está dizendo, né, cara? Que a coisa realmente é o reflexo. Sim. Se tem um lugar que tem um espelho, é dentro da escola. Sim. Ali você vê a realidade. Sim. E a realidade, não é uma foto do Instagram que só sai gente valorizada. Dá pra fazer Photoshop, né? Eu digo isso muito aos alunos. Eu digo muito aos alunos, né? Em ciências humanas. Digo, gente, a vida não é um Instagram. E quando você descobrir isso, você vai ficar chateado. Porque tem os dias ruins, tem os dias bons, tem os dias mais ou menos. Tem os dias maravilhosos, os dias que são menos ruins, né? Na verdade, todo dia é um dia de aprendizado, né? Todo dia, bicho. Dudu, Todo dia é o dia. Todo dia é o dia. Dudu, quero pegar um gancho aqui também, falando de educação a respeito. Eu trabalho na escola Nelson Rodrigues ali, para Jael, né? E no dia a dia, exatamente esse que você comentou. E é algo que está sendo abordado, acho que depois da pandemia, acho que foi mais abordado, em devido também da lei que entrou em vigor, a respeito de crianças com síndromes também, com TDAH, né? Tem bastante com autismo. E como está sendo esse trabalho? Como que você também está se adaptando? Porque eu acho que agora está colocando mais em vigor essa lei, né? Na nossa escola, pelo menos, está entrando muito mais em vigor esse trabalho, TDAH, que é uma coisa nova para a sociedade também, né? E como está sendo esse trabalho com vocês também, se adaptando a respeito disso? Poxa, grande pergunta, cara. Esse assunto é um dos assuntos que a educação, ela precisa, em todos os níveis, municipal, que trabalha com o Fundi 1, estadual com o Fundi 2, e para o ensino médio, né? O novo ensino médio, que está sendo revisto, inclusive. A pandemia deixou mais evidente coisas que famílias já lidavam há muito tempo. Exato, cara. Isso deixar bem claro, né? O autismo não apareceu agora, os TDAHs não são de agora, são coisas que já estavam por aí. Muitas vezes os laudos não apontavam, né? Porque hoje a palavra muito técnica é o laudo, né? Você precisa ter
laudos que evidenciem necessidades para Uhum. determinados alunos. Na minha formação pedagógica, por exemplo, eu não tive um momento lá... Só Pois não. cortando você, mas, na mesma linhagem que você está falando, antigamente tinha classe especial, era a mesma coisa ou não? Ah, não, mas isso é uma coisa que não Bem incluía, antigo, né, bem bicho? antigo, Isso, né? isso aí excluía, né? É, né? Você imagina É. que vamos separar, ó, É. essa turma vai pra casa, não vai pô, mesmo. por que É a ideia de antigamente, não sei, a geração Ah, nova não participou, mas não, eu já isso- acompanhei, foi mais isso- da minha época mesmo. eu também né? me lembro disso aí. No Gomide acho que tinha, né? Não me lembro disso aí. Eu me lembro disso, eu acho que naquela época a gente não tinha o entendimento do que era os direitos, né, É, a reconhecidos. dificuldade, Inclusive, naquela né? época não existia nem a Constituição, a gente vivia em final do regime militar, né? É. Então era um esquema que era meu, né? Para quem viveu aquilo lá, inclusive acho que tem sequelas sociais até hoje sobre isso, Tem. né? Muito. Agora, essa questão colocada agora, dessa coisa que tem chegado muito para nós, e a tendência, como você trabalha em escola municipal, que é a porta de acesso, né? A porcentagem é muito grande daqui para frente, né? Uhum. Esse número, Com porque certeza. está reconhecido, inclusive. Né? Exato, tá em lei agora. Está né? reconhecido. Então, eu estava dizendo que a formação em licenciatura que eu tenho, nós não tivemos uma capacitação no momento para esse tipo Especialização, da especialização, né? Então, agora o que nós estamos tratando de fazer é buscar a formação, capacitação adequada para que quando o aluno sai do Fundo 1, né, quinto ano hoje, e cai no sexto ano, desculpa, do Fundo 2, a gente consiga já detectar e ver quais são os mecanismos que a gente tem que abordar esse aluno. Mas é um número que tende a aumentar, o TDAH também. Nós estamos lidando com essa realidade. Viu? Porque e é uma dificuldade para achar profissionais já para tratar isso, né? Com Porque certeza. nós vemos no dia a dia nosso ali também que tem uma alta demanda, cada dia aparece Alta TDAH, demanda. síndrome de Down, autismo, TEA também, né? Alguns que a gente, igual você falou. Algumas siglas que a gente nem conhece ainda de fato. O que acontece? A pandemia, ela trouxe mais aquele olhar dos pais olharem como que é o cotidiano do filho, olhar como que ele trabalha, como é que ele age. Porque às vezes na escola ele age de uma maneira e na casa. Daí Sim. que os pais vão olhando como Sim. que é a maneira que o filho está agindo. Isso e vai tal. ser da forma que nós pensamos através das políticas públicas, a educação inclusiva, né? Que não é questão só de incluir, tá baseada de forma muito mais generalizada a ideia de inclusão, né? De Exato. participação total, de não deixar ninguém para trás, enfim, é um grande caminho a ser trilhado, viu? E é muito bom, né? E que espero que as políticas públicas, tanto do Estado, da nossa cidade, da Prefeitura, da Secretaria de Educação e do Governo Federal, possam dar os recursos necessários para a nossa capacitação, que deve ser sempre, e também como é que nós vamos poder atender com melhor qualidade toda essa galera que chega e tem todos os direitos, como todos nós, né? Exato, e eu até conversei que o Claudinho poderia vir aqui, até parabenizei ele a respeito, porque começou a ter alguns congressos, abordando esse assunto e dando capacitando alguns profissionais, né, trazendo uma bagagem para eles, porque é muito bom isso, porque geralmente a gente acompanha isso mais através da internet, agora trazendo para a cidade, então É uma necessidade, viu? Exato, é muito... É uma necessidade urgente ter gente capacitada para trabalhar com isso. E ainda mais ali, né, porque, por exemplo, você falou que trabalha na Colônia Pinhal, né? Sim. O que acontece? Pessoal de sítio, igual a gente está comentando aqui, pessoal de sítio, querendo ou não, apesar de ser um pouco mais retirado, para isso, para nós é novidade, você imaginou para eles então, né? Nós temos que contar com a política pública da cidade, que as UBSs, né, que são chamados os postinhos, né, como eles falam, mas hoje chamado de unidade básica, tem que estar capacitado, tem que ter profissional, tem que ter gente. A secretaria tem que ter acompanhamento, os psicólogos e todos os outros profissionais da área precisam estar mais à disposição da sociedade. Você imagina que tem luta aí, que tem gente que tem que ir à promotoria pública para garantir acesso a um tratamento mais específico, né? Exatamente, medicamento mesmo. Medicamento, né? Tem isso. Você vê toda uma luta, assim, muito engajada, inclusive, de familiares, de pais, mães responsáveis. Porque ainda o direito ele não está ainda... Não, né? E não é um medicamento barato também, né? Tem toda essa questão financeira. Não tem, hoje, né? por exemplo, se você vai, não querendo fazer, mas numa farmácia municipal, você às vezes não encontra esse remédio. Mas fora que a burocracia vai fazer, porque acho que sabe que é o Instituto Butantan que faz a maioria dos remédios, assim, né?
Algumas coisas são feitas por laboratórios Então, públicos, muito coisa privada, né? Então, aí você já vê essa o burocracia para capitalismo ter selvagem. o genérico, né? É difícil por causa disso que as grandes fabricantes não vai querer deixar tão barato assim, né? Porque é um medicamento necessário, né? Necessário, exatamente. Então, o custo para eles tá tranquilo, né? Que basta o governo cobrar mais e implementar a lei. São lutas, né, meu? Então, você que está ouvindo a gente e é engajado nisso, precisamos cobrar, né? São os representantes. Nós Cada todos, vez mais, nós né? todos, né? Isso é uma luta diária, né? Eu tenho uma pergunta / conselho, né? Aí também a todos os educadores que estão nos ouvindo agora, tanto em live quanto em transmissão na rádio. E tenho espaço de fala porque terminei a escola no passado, né? Fiz 18 anos agora há pouco. E é difícil, né? A gente passa parte da vida da gente inteira na escola, aprendendo coisas novas. E, dito isso, a vida de um jovem adolescente hoje é formada por 3 pilares. Literalmente 3 pilares. Sendo eles família, escola e sociedade. E se um dos pilares, desses 3 pilares, estremece, né? O jovem adolescente já vai ter problema ali no geral. Por exemplo, se ele tem um problema na família ou na sociedade como um todo, sofre bullying, sei lá, coisa do tipo, vai afetar o desempenho dele na escola, por exemplo. Então, se os educadores, professores também olhar por esse lado, ter um olhar mais humano, né, e não ser 100% profissional o tempo todo, acredito que já fazem muito isso, mas se parar para pensar no conceito de pilares estremecidos, sim, literalmente, né, a gente passa a ter um olhar mais humano e que faça mais sentido. E você acha, né, que faz sentido esse olhar dos 3 pilares? Ou... Claro, com certeza. É isso, né, que nós estávamos falando, já tinha respondido na questão anterior, né? Existe uma engrenagem que ela precisa funcionar. Né, você está chamando de pilar, estou chamando de engrenagem, nós estamos falando da mesma coisa. Tudo precisa estar agindo, colaborando para que o principal essência da coisa, que é a formação de pessoas, de cidadã, aconteça, né? Você vê essa pegada que está dizendo mesmo sobre a questão do olhar mais humano, né, meu? Não existe nada mais humano hoje, por exemplo, que a gente olhar a escola com uma metodologia antirracista, né? Para falar sobre as questões do racismo, da xenofobia, da homofobia, da questão do bullying. Então, nada mais humano do que você encarar toda essa reação conservadora, babaca, preconceituosa que existe. Para, muitas vezes, você alertar que existem sentimentos, que existem situações que podem estar sendo muito afetadas, né? Humanos, né? Que podem tirar rendimento de conhecimento, podem tirar rendimento de... não só da questão... não vou falar só da questão econômica, né? A gente fala da questão mais humanizada da coisa, né? Questões ligadas à convivência, né? Uma coisa que eu tenho falado bastante. Gente, na escola eu tenho falado muito sobre isso. Vamos tentar melhorar a nossa convivência. Acertando a convivência, daí você abre todo o leque, essa questão antirracista, preconceituosa, as coisas começam a se encaixar. As coisas começam a ficar melhor. A aula fica mais legal, a escola fica um puta de um prazer. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas tem que respeitar, né? Pô, a questão da tolerância, né? Você estamos lidando com coisas... que às vezes não nos dá bem, mas respeitar, você tem que respeitar, né? Obrigado. Acho que veja só, né? Obrigado nós temos capacidade de chegar num programa, numa rádio, tá falando ao vivo, tá falando em podcast sobre assuntos tão importantes como esse. Antigamente as coisas ficavam mais veladas, viu, gente? Isso posso dizer que tem um pouco de participação política e pública na cidade. Era difícil você ter um debate assim mais democrático sobre certas situações. Tinham coisas que eram provocadas, mas não haviam respostas. Hoje você provoca e tem que vir a resposta. Com certeza. Porque é necessidade, né? É processo de cidadania, né? Você provoca sobre determinado assunto, quem é responsável por aquilo, você dá uma manifestação pública sobre determinada situação. Legal, né? Ainda bem que mudou, né? É importante. E ainda me considero uma pessoa privilegiada porque a gente começa a ter essa chance de ver essas coisas acontecendo e não me cai na minha cabeça ver pessoas se manifestando contra a democracia há um tempo atrás. Isso é surreal, né? Isso aí é cada um, mas a democracia é importante, né? É garantida por lei, né? Dudu, a gente vai dar um giro 360 aqui. Opa, isso é bom. Em nossa conversa. Só que antes, deixar um toque para o pessoal que está ouvindo e para os ouvintes e também para o pessoal que está acompanhando.
Se você correr agora lá no Facebook do Evandro, que tá como, Evandro? Evandro Rosa. Ah, Rosa. E no Instagram do nosso amigo Gustavo, que é? Gusta Profile. Já é mais chique, né? Gusta Profile no Instagram. Isso. E Evandro Rosa Eu no sou da geração, da Facebook. geração mais antiga, né? Fica ligadinho lá. Fica ligado lá que vai rolar um sorteio daqui a pouco lá. Vai ter um sorteio aí, rapaz. Pra dar fome, hein? Vai ter um sorteio de um lanche daqui a pouco aí. Que eu esqueci o nome, rapaz. Ele mandou pra mim que eu esqueci o nome já. A cabeça já tá meio falha já. Manda de novo pra nós aí, Vai Giovanni. ter, não, tá no meu celular, eu já vejo já. Tem um sorteio de um lanche com refrigerante. E tem também, esse é pro Evandro. Evandro, ligue lá, Evandro. Vai ter um sorteio de um corte de cabelo também, precisando, rapaz. né? Eu não posso participar, eu posso? Especial. Hã? Eu posso participar lá? Pelo amor de Deus, rapaz. O cabelo tá feio. Daí tem que dar o boné já pra ele, já. Nem Já vou pegar o boné de manhã, né? O Ed também vai sortear um corte de cabelo na faixa lá. A gente vai estar fazendo um sorteio daqui a pouco, perto do final da programação. E logo a gente já vai ter quem ganhar o lanche, por favor, divide com a gente que tá dando fome, pessoal, tá bom? Então se liga lá no Instagram do Gustavo, Gusta Profile, e no Facebook do Evandro Rosa, beleza? Isso. É isso aí. Dudu, vamos mudar um pouco aí, um 360 a gente tava falando aí. Vamos de música? Ó, O Paralamas do Sucesso eu sou baterista, né? Para quem Aí, ó. nunca viu meu trabalho como músico, quem não me conhece ainda como músico, desde 1989 eu sou baterista. E uma das minhas principais referências em bateria é o Barone do Paralamas do Sucesso. eu já sabia. Então, assim, qualquer coisa do Paralamas a gente conhece muito, estuda muito. O João Barone, além de tudo, ele é um cara que corrobora aí para a história do Brasil, num certo ponto, porque ele publica livros sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra, a partir da visão do pai dele, que foi um ex-combatente, né? Assim como nós temos em São Miguel também ex-combatentes, né? Na Segunda Guerra Mundial. Pracinhas, né? Né? Gente importante, que devia ser, esses sim, tratados como mitos. Na verdade, tem um trabalho legal que eu trabalhei no cemitério. Tinha um trabalho legal que a gente estava desenvolvendo com o Ariosto, que tem lá em Itapetininga, que era a respeito de fazer o quê? Pegar os túmulos dos pracinhas, lá em Itapetininga pega os túmulos dos pracinhas e coloca um QR Code, Importante. que seria colocando o quê? A história de cada um deles. Já vi projetos desse legal, muito né? massa, assim, muito legal, do cara. turismo que hoje, de um turismo cultural histórico, que é a visita em cemitérios, que você pode desenvolver a perspectiva de ver toda a faixa econômica, social dentro desse ambiente. A ferramenta do QR Code é fantástica para você identificar isso. Eu fiz um trabalho de visita junto com o Lucas que trabalha com você, o Lucas Fogaça, né? Sim. Ele fez um trabalho junto comigo. Eu vi do Colégio Arcanjo, Exato, né? eu acompanhei lá, foi legal. Muito legal. Cara, muito legal. Essa perspectiva, ela parece ser um pouco assustadora no começo, mas quando você percebe, né, que você estuda a sua classe social, a sua cidade, toda a herança cultural, né, através da arquitetura em túmulos, ela pode assim gerar muito conhecimento, né? Eu já tinha também uma proposta de um aluno da FATEC também, que estava a fim de colocar lá no túmulo do meu pai, né? Em virtude do festival, se tornar um local de visitação também da música, né? Uhum. Eu estou bem atento a isso e gostaria de qualquer forma eu gostaria de colaborar também. Exato. No momento aí. E já que a gente está comentando de música, você falou que é baterista também, né, cara? A gente sabe da sua história. Não sabe, tem alguns que não sabem, mas a gente tem que relembrar, né, cara? A gente estava conversando aqui em off aqui a respeito também. Mas o seu pai, pela contribuição que está sendo hoje em dia já, né, cara? Hoje em dia. E antes da gente chegar nos dias atuais, seu pai antigamente, cara. E aí, você acompanhou muita roda de viola com ele tocando ali e tal? Ó, meu pai e minha mãe viviam em São Paulo, né, em 74, no ano que eu nasci. E por lá eu vivi por 3 anos. E depois de separação familiar, né, de pai e mãe, eu acabei vindo morar aqui em São Miguel com a minha avó paterna, né? Então, eu, infelizmente, assim, eu tive pouco contato com meu pai, por incrível que pareça. Uhum. Sei muito dele e tal, mas eu tive pouco contato. O meu contato com ele foi mais assim, logo
Em 1991, quando ele veio para cá, 92, ele morreu em 96, né? 97. Então, meu contato com ele não foi tanto quanto eu desejava. Meu pai morreu com 48 anos de idade, né? Novo, né? Novo, né? E meu pai foi vítima do HIV, né? Isso é uma coisa que eu também tenho falado muito nas minhas palestras, né? Que nós temos que tomar cuidado com essas questões de estar se preservando com as doenças transmissíveis sexualmente, né? Hoje, felizmente, há muitos recursos, né? Para quem é positivo e tem uma qualidade de vida mais aceitável. Vemos aí uma vacina agora saindo através da Universidade de Minas Gerais, né? Interessante. Poxa, daí, olha, você vê a ciência vencendo mais um drama que também é muito ligado com as questões preconceituosas e tal. Mas então eu convivi um pouco com ele. Mas o pouco que eu convivi, eu vi o suficiente, cara, isso eu atesto, para ver o quanto o meu pai foi importante na questão da música. E digo, se não fosse meu pai, também tivesse convivido com ele, eu faria da mesma forma. Eu falei isso até no final do festival no passado. Então, se meu pai não fosse o meu pai, eu estaria fazendo um festival pro Lolo, porque a importância musical dele transcende a questão paterna. Nós estamos tratando de valorização da música popular brasileira e da nossa cidade. Então, por onde meu pai andou e o que ele venceu em nível de festival, as composições gravadas que hoje são recuperadas por nós, né, por mim, por meu filho João, que faz parte da curadoria do Lolo in Concert, né, que em 98 lançou um CD, em 2005 lançou o festival, e agora vai lançar documentário e livro. Caramba, a gente está recuperando uma série de situações inéditas, inclusive, né, como aparições, shows, os discos em LP que estão gravados, que tem a música dele gravada, do Eduardo Araújo, do de Mello, Samba 6, entre outros, a própria Leila Santos de São Miguel, que também gravou. Então, o pouco que eu vi, cara, viu, Fred? O pouco que eu vi foi o suficiente. Foi o suficiente. Ele faleceu? Meu pai, no 3 de junho de 97. Pra gente ter uma base da dimensão da importância dele, os dias que nós estamos conversando com ele, a respeito dele hoje aqui, e a dimensão que tomou o próprio festival, né? Você sabe que, exatamente, você sabe que quando ele morreu, logo depois eu tive que tratar das coisas que ficaram, assim, onde ele vivia com o meu outro tio Arnaldo, lá na chácara, onde ele vivia e acabou falecendo, uma reunião de coisas, papéis, documentos, e eu tive um insight naquele momento, falei, não, eu preciso recuperar isso aqui, porque se eu não fizer, talvez poucos vão se lembrar. Então eu coloquei como uma proposta, até como um projeto de vida, porque a partir daquilo ali, a pesquisa me levou a muitas outras situações. Abriu um leque, né? Abriu leque, inclusive política, musical, melhorar como pessoa, enfim, uma série de coisas. Então, o lançamento do CD foi logo um ano depois dele morrer, o CD Lolo in Concert, né? Depois, logo no ano 2000, a questão do festival. Agora vem a questão do documentário, que está mais possível, né? Por causa do avanço das tecnologias, ficou mais fácil. Exato. Você trabalhar com edição, né? Na própria casa. Custo também sai mais Custo, né? Custo né? muito caro. Então, ou se tomava assim, eu encarei como isso, né? Eu tomava como um grande projeto da minha vida, recuperar a memória dele, primeiro recuperar, e agora não é mais recuperação. E não é nem aquilo que as pessoas veem como saudosismo, não vejo mais saudosismo. Agora expandir o Agora eu pensamento. vejo como expansão e possibilidade da moçada escutar as coisas do meu pai, ver como importante, o cara do hip hop pegar, se ampliar, fazer uma batida bacana de um samba, de uma bossa nova. Ver como exemplo criar mais artistas de São Miguel, né? Mais artistas possam se impulsionar, né? A questão da poesia também possa impulsionar o pessoal que cria, que gosta de escrever letras. Exato. E tudo que esse nome, hoje eu acho massa, assim, quando eu estou na praça, em algum lugar, alguém, assim, um jovem, 14, 15 anos, ô, Dudu, e aí? Vai ter Lolo esse ano, né, cara? Você imagina o negócio dele? Vai ter Lolo esse ano, então vira sinônimo de festival, né? Vai ter esse ano. Lollapalooza, aqui tem o Lolo até. Então tem isso aí, né? Você tem esses trocadilhos legais aqui. E então eu digo assim, pô, você vê que vira um sinônimo de festival, de encontro, de música. E já desde 2018, quando a minha mãe faleceu, infelizmente, né? Perdi minha mãe se aposentou e morreu um mês depois. São as coisas que eu, assim, até hoje eu não acredito, né? Bom, enfim, porque ela me ajudou muito, cara. Me ajudou muito. E
eu deixei de ser o organizador oficial do festival, né? No momento de tristeza e tal, o meu filho, o João Auro, ele falou, pai, deixa que eu faço. Então, eu falei, então se deixa que eu faço, então a partir de agora é você. Eu entreguei, Passou bastão, né? Passei o bastão, né? Porque é uma coisa, né? Eu fiz até o 13º, acho. 13º. Eu tinha o meu jeito de fazer, né? Criei um método. E quando você põe na mão de outra pessoa, tem a essência. Mas ela vai vir de uma outra forma, né? Tem alguma coisinha que vai ser a diferença. Vai mudar um pouco, né? E isso que é o legal. Talvez das edições de festivais, que tiveram muitos festivais em São Miguel, viu, gente? Nós temos festival de São Miguel Arcanjo a partir de 1971. Nós temos festivais, né? Então, aí duravam 5, 6 anos, parava, vinha um outro ciclo. Eu acredito que parava porque justamente aquele grupo que organizava perdia força e não tinha alguém na frente para fazer. Aí vinha outro grupo. Eu acredito nessa questão, nessa transformação. Você passar, motivar alguém para que alguém possa vir, servir. Daqui a pouco o João vai dizer, não quero mais. E vai passar bastante para quem vem aí. Mas acho que o plano novo vai acabar. Cara. Pois é, então. Aí tem essa perspectiva que não acaba, né? Porque acho que no meu ver já virou como se fosse festa da uva, festa do vinho. Já virou um grande vínculo, né? Já virou, cara. Então já tem um contexto de não. Vamos ensaiar porque final do ano. O meio do ano vai ter. Agora é sempre no final de. Agora. Liga pra sempre no final de novembro, né? Então, agora no final do ano vai ter primeiro tempo. Muitas bandas que estão começando, é ali o momento de se aparecer, né? Então, porque no meu tempo não tava tão exposto. É uma das coisas que o João criou junto com o secretário do número Elson, para mim, que eu vou pôr aqui. Que estiver nos ouvindo aí, um abraço para ele também, uma figura importante. Eles criaram a noite de São Miguel, né? Então tem aquela noite que só o artista da cidade se apresenta e já vai direto para a final. Já né? evoluiu para você ver, né? Já é um indício de uma mudança, de uma coisa que é uma necessidade, né? Se eu falar para você que eu já fui colocar a cadeira lá para o Prêmio Loteca, a professora Ana Paula, acho que a professora Ana Paula fazia com você. Ó, eu com bastante carinho, se ela estiver nos ouvindo, o pessoal do Nestor Fogaça, 2003 e 2004. Isso, eu estudava lá. Surgiu os festivais na escola. E elas me convidaram sempre para apresentar. E ali eu percebi que dava para fazer festival. Eu sou dessa geração, graças a Deus. Então, que bom que você estava lá, bicho. Eu percebi claramente, 2003, 2004, através da escola Nestor Fogaça, né? E as professoras, a Nândia, a Paula, né? É isso mesmo. Me perdoe se eu esqueci de alguém aqui. Tinha muita gente lá. Eu falei, não, cara, dá para fazer festival. Aí, logo em 2005, eu consegui, através dessa coisa cultura tal, ser eleito vereador. E logo já lancei o festival. E falei, daqui para frente vamos fazer festival autoral. E tá aí até hoje, né? Eu lembro, tava no clube, né? No clube, foi quando a primeira vez que eu fui foi no clube, né? Acho que agora não vou lembrar quem ganhou, mas foi começar o Vitor, lembra do Vitão, cantava o Vitor, andava com o Miguel. Backstreet Boys. Os Backstreet Boys. O cara cantou, o Vitor cantou, lembro até hoje, cantou Capital Inicial. Capital Inicial, o pessoal que tava Cai a Noite na Cidade, mais ou menos assim. Lembro até a música. O pessoal tocava ali o sopro, né? Bacana. Entendeu? Eu lembro até hoje, nossa, era um festival lotado. Nossa, E a coisa escolar, né? Escolar, nossa, era mais cidade, né? Não, as escolas da cidade. Então. Nós criamos um festival também lá, a partir da Coluna Pinhal. A gente conseguiu fazer 2 vezes, porque depois veio pandemia. A gente não conseguiu retomar ainda. Chama Música Massa. Isso está na nossa coordenação. Que eu espero que seja um festival de escolas. Então, o primeiro ano foi na Massanori, o segundo ano foi na Colégio Objetivo, no Arcanjo hoje, né? Que mudou novamente o nome. Então, assim, cada escola mandava a sua representação. Então, eu ainda espero voltar com esse projeto. É legal, né? Para fazer a coisa... já que agora o Lolo Terra lida com... Já quem está num nível de profissionalismo, passando do amador para o profissional... cresceu muito, né? Então, talvez a escola precisa ter um festival para revelar mais ainda esses talentos, deixar mais fácil, inclusive, a vida do músico. E, olha, ser músico não é fácil, não, viu? Estava vendo um documentário dos músicos do Rio Grande do Sul ontem, até por ocasião, lembrei aqui, e muita gente grande do Rio Grande do Sul falando, pô, é muito difícil viver de música. E eu colaboro mesmo com essa visão, né, meu? Quem chega num estágio de viver de música e exclusivamente de música é porque conseguiu, assim, ultrapassar muitas barreiras. Mas então eu ia fazer pergunta, mas para mim eu achava que estava mais fácil agora devido às redes sociais, devido
Pois é. Muita exposição. Então você imagina assim, sem às rede social você plataformas. tinha 10 caras fazendo bem, 10 É. meninas fazendo bem. Agora com rede social tem 100, tem 1000. Então, é muita, acho que Muita gente. pode ser, então. Tem muita gente. Né? Dudu, Muita gente com talento, É. né? Você tem que falar, meu. Muita gente com quem talento. pediu pra você mandar um abraço também foi o Sato, cara. Puta, o Sato, né? cara, Você Sato. sabe que eu preciso retribuir esse abraço pra ele, porque eu tava vendo a apresentação dele dos Nômades no Galpão 58, que é um local que, inclusive, é bacana, porque dá espaço à música ao vivo, né? Uhum. E em determinado momento lá, os Nômades tocaram uma canção que eu ouvi, isso em 1985, que era do disco do Camisa de Vênus, que era Caramba, o Sincaxambó, né? É. E fiz um elogio, assim, que bom que eles aceitaram, acolheram o meu elogio. E aí estava prestes a ir à festa da uva, né? Eles tocariam lá. E eu prometi que estaria lá para ver, por cargas d'água eu não consegui ir, mas fiquei sabendo que mesmo eu não estando lá, eles deram um salve lá no meio da galera da festa da uva. Então, Sato, estou retribuindo a todos vocês aí, essa galera que faz um repertório muito massa. Vida longa aí para os Nômades. É isso aí. Tocaram essa aqui, né? Se encaixa bom. Olha. Você sabe que 2002, eu, o Paulo, o outro amigo, o baixista, deixa eu ver, eu falei o nome dele, e o meu cunhado André de Góes, que é tecladista, Sim. nós acompanhamos o Marcelo Nova aqui no clube, nós tocamos para ele. Eu lembro, Aqui, né, cara? Então, foi uma iniciativa do Fernando Ribeiro, contratou o Marcelo Nova. E Marcelo Nova mandou o repertório e a banda local acompanhava ele. Caramba, Aí sim. mandou lá pra gente o repertório e a gente tocou com o Marcelo Nova. Eu falei, cara, eu escutei esse negócio de 1985, eu tô tocando pra ele agora. Pra mim foi um dos momentos mais importantes, assim, musical da minha vida. Legal. Foi no clube também, viu? Foi no clube, eu lembro. Assim, E essa outro- época e- um pouco mais E antiga. essa outra coisa também, antes de mais nada, também a gente tá ao vivo no Facebook do Evandro Sim, Rosa. sim. E no Gusta, a gente tá ao vivo aí, Gusta? Estamos ao vivo aqui no meu Instagram, Gusta E Profile. Já vai ter sorteio. Isso, Cara, um isso recado aí. aqui pro pessoal do meu Instagram que está me acompanhando agora nessa tela. Pessoal, daqui a pouco, já vou fazer o sorteio aqui para vocês pelo Instagram. E quem não está aqui no Instagram, os ouvintes, está no Facebook do Evandro. Eu vou mandar um abraço pro Renato lá, pro Sandrinho. Semana passada ele cobrou, eu vou mandar um abraço pra ele, Sandrinho. Baixinho, um abraço pra vocês, Cara, se Sandrinho. for pra gente Boa mandar tarde. abraço aqui, não vai Pra vencer, todos, cara, não, pra cara. todos. Verdade. Isso aí. Um que pediu pra você mandar abraço, que ele falou que ia ligar aqui. Inclusive, cara, você vai ter que mandar um abraço. Antes de mais nada, antes de eu falar pra quem que é o abraço, Gustavo, fala o número do telefone pra ligar aí rapidinho. Eu vou falar o número do telefone pro pessoal, quem quiser. Os primeiros a ligar, Fred, ganha o quê? Vai ter que ligar aqui, vai ter que acertar qual que... Que música o Dudu tocou com o Marcelo Nova? Você quer quebrar. Você quer quebrar? Ele acabou de falar, ele acabou de falar. Foi um show de pelo menos 15, 16 músicas. Então tem Ô, 16 opções aí. Não, uma música que ele acabou de falar que os nomes tocou lá. É que o meu público já já não- não, já meu dei a público dica, já não vai muito saber mais daí. Meu público já não vai saber daí, o pessoal. Era vai- Camisa de Vênus. Então, pro público que ainda não conhece, Isso aí, manda aí. põe na playlist aí o Camisa de Vênus, É isso aí. escuta, uma música de ótima qualidade, é um punk rock brasileiro. Marcelo Nova é um cantor baiano. No final da carreira do Raul Seixas, ele esteve muito junto com o Raul, né? Fizeram um disco chamado Panela do Diabo, uma coisa muito cult. aí. Tocou com o Chorão, Charlie Brown. Então, o música Marcelo muito Nova é um cara conhecida, que merece ser ouvido aí. A moçada que está descobrindo músicas alternativas, Uhum. o Camisa de Vênus é uma das minhas sugestões para É isso um aí. bom protesto, inclusive. E outro abraço que você vai ter que mandar também, Dudu, daí no caso, enquanto o pessoal tá ouvindo aí, você conhece, né? O rapaz que levou o Dudu lá em cima hoje, né? Mandou um abraço pro Dudu lá, que ele me conhece. Ariosto, que tá escutando lá esse Ariosto aí. Se já não dormiu na frente do rádio, tá escutando. O Asa, né? É o Ariosto, Vaza. um amigo que a gente tem muito respeito devido à trajetória como esportista, como hoje uma pessoa que fala com muito entusiasmo a respeito da nossa cidade, das nossas tradições. Posso pôr na live já? E só tenho a agradecer aí o elogio, né, do Ariosto. Isso ele já me falou para mim várias vezes, né? Então, eu convivi bastante com ele. Campanhas políticas, trabalhos públicos, trabalhamos junto em administração do Zaga, de 97 até 2000. Então, eu considero o Ariosto um grande amigo. E eu quero retransmitir a pergunta dele através de mim aqui. Que era...
Quando que você volta para a política? É a pergunta que ele mandou retransmitir. E já aproveitando, fala um pouco dos seus projetos também que você fez aí para São Miguel. Pois é, gente, quando a gente recebe essa pergunta, né, de quando a gente volta para a política, eu posso dizer assim, eu nunca saí da política. Todos nós somos Do políticos. ponto de vista que nós todos somos políticos, né, e fazemos política diariamente. Momentaneamente não, já fui muito... Foi legal aqui comigo mesmo. Já desde 2012, eu, em virtude de ter disputado eleições para o cargo do executivo, né, como vice-prefeito, né, a oportunidade, junto na chapa com o Coelhão, quando nós perdemos, tal, e na política você ganha e perde, não tem empate, né? Empate, bola na trave e não altera o placar. Aliás, porque se empatar, o mais velho que ganha. Essa é a lei, né? Então, de 2002 já são 11 anos, né? 11 anos aí, 11 anos. que a gente teve, assim, afastado da vida partidária política, né? Então, eu não considero que eu me deixei de participar da política, mas da vida partidária, disputar eleições, chegou o momento que, em 2012, isso eu deixei público para todos que me perguntavam, que a partir daquele momento ali, encarando a derrota, e é natural, a gente buscaria encaminhar mais a vida particular, né? E foi isso que eu tratei de fazer mesmo, né? Encaminhar minha vida particular, como profissional de educação, como gente da música, como produtor de cultura. E já se foram aí 11 anos, né, cara? Longe aí do legislativo ou de disputar uma eleição. Me aproximei muito na última eleição do executivo da cidade, ao lado do professor João Gotti, que foi meu professor também, né, do PSOL. Meu professor também foi. Professor, né? Tanta gente aqui em São Miguel, tanta gente boa, né? E junto com o João Gotti eu apostei na ideia dele e achei interessante, junto aos candidatos e os candidatos do PSOL, né? Mas você acha que aqui em São Miguel tem uma, assim, que no Brasil está tendo agora direita e esquerda, né? Você acha que São Miguel tem, assim, um pouco de direita e esquerda? Não, São Miguel tem muito direita, forte, tem muito esquerda, forte, tem extrema direita, tem extrema centro, esquerda, tem o centrão. centro. O centro está no Brasil desde a formação da República. Mas né? você acha que vai virar pique Estados Unidos, democratas e republicanos, assim? Isso vai virar só dois Não, candidatos? não. Eu acho que isso é momentâneo. Você acha? São 10 anos que nós tivemos as manifestações de 2013. Eu até vi um texto hoje muito interessante da Lilian Schwartz, professora, dizendo que a gente sonhou com uma coisa muito legal e acordou num pesadelo. Os black blocs, né? A partir de 2013, né? Que é uma tendência de mudança política e tal, e nos levou a esse extremismo polarizado que não fez bem para ninguém, não faz bem para ninguém. Em São Miguel há, sim, a política da esquerda. Eu me considero hoje alguém de centro-esquerda, inclusive, e acho que quanto mais candidatos e candidatas, né? Adoraria votar numa mulher para prefeita, mulheres para vereadora. Tá vindo um monte de vereadores. Muita gente que representa o LGBT, gente que representa todas as minorias, né? Que pudesse aparecer com força e a gente dar a luz nessa galera. Então, eu acho que hoje a minha função política é mais de contribuir com um projeto que seja inovador. Não tanto a oposição, né? Que acho que eles queriam que você fizesse a oposição. Não, eu vejo que, viu, oposição é uma coisa que ela deve se evidenciar. Isso é a minha posição, tá, gente? Ela deve ser a hora que termina o jogo das eleições, só que ganhou fulano, ciclano, beltrano, né? As coisas devem ser relacionadas ali no campo da democracia e dizer, olha, isso aqui não é bom, isso aqui é bom, a gente vai aqui, a gente não vai ali, né? E quando chega as eleições, nós temos adversários, né? Tratar como adversário, não como inimigos, né? Uma coisa que me deixou muito chateado, inclusive, de eleições que eu participei, em 2012, já era uma possibilidade de você ver um certo ódio, assim, sendo demonstrado. Começo já, né? Era uma coisa gratuita, né? Uma coisa que não era necessária. E isso, inclusive, por uma opção minha de não estar em redes sociais, é porque na época o Facebook nem estava em smartphone ainda, tá? Só estava em desktop. Alguns ataques, assim, que eu falei, nossa, sem sentido, por que isso? Projetos era melhor, bem melhor, né? Então isso também me deixou bastante... Discutir esse projeto era bem melhor para a cidade, né? Mas as pessoas não gostam de discutir, né, projetos. As pessoas querem saber das coisas imediatas, e como as coisas imediatas não acontecem, porque não existe mágica em política, existe trabalho, existe conscientização coletiva, então atacar o outro é muito mais fácil, né, meu? Então aí você começa a levar pedrada Infelizmente, toda. né? O cara nem te conhece,
já está te falando coisas ali que são desnecessárias. Às vezes até a tua família. Que não Então tem nada a voltar ver à com política nada como o com Arius isso, né? está, ele me fala isso publicamente, né? Que ele diz assim, ele vai voltar quando e tal. Eu escuto isso sinceramente, né? Modéstia à parte, não vim aqui no rádio para fazer propaganda gratuita da minha participação política. Mas eu acredito que o mandato que a gente teve de 2005 até 2012 na Câmara, ele foi positivo em algumas coisas. Teve coisa errada, lógico, né? Isso aí que erra. Sempre tem, né? Mas eu acho que eu consegui acertar um pouco mais. Você vê? 2005, logo nos primeiros 6 meses, já tinha lançado um festival de música. 2005, tinha lançado, Jorge, com a ajuda da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, o Projeto Guri em São Miguel. Está há mais de 20 anos aí. Né? Isso é uma batalha nossa. Logo no final desse primeiro ano de mandato, já tinha uma pista de skate coberta, a primeira pista de skate coberta com emenda que nós arrumamos, com o deputado Arnaldo Jardim. Depois, com muita gente boa, cara, nós tratamos de tentar equalizar a questão da reciclagem da cidade com cooperativa. Né? E funcionou por um certo tempo, funcionou muito bem. Nós tínhamos, relatórios que chegavam à Câmara Municipal e dizia assim, o que foi reciclado nesse mês deixa tantas árvores de serem cortadas. Então, eram as estatísticas geradas de um trabalho muito bem feito, a Cooper Arcanjo. E hoje, isso é uma coisa que eu sinto muita falta, é de ver seriedade das administrações que passaram, e inclusive da atual, uma crítica atual, é a questão relacionada ao resíduo sólido. E principalmente no tocante à reciclagem. Né? Não se conseguiu, nesses 2 últimos mandatos, nem do anterior, olhar com mais competência nesse setor. Esse ponto que você falou que é interessante. Essa crítica que você fala assim, que é uma crítica que tipo, não agride, né, a fulano ou beltrano, mas que a pessoa escuta com bons ouvidos para falar assim, pode mudar ainda, né? É uma coisa a se trabalhar, então. É uma coisa a se trabalhar. Nós tivemos avanços. Quem está chegando e a gente não deixa de considerar muito avanço na nossa cidade nos últimos 10 anos. Viu? Mas tem coisas que são necessárias de ser faladas, né? São coisas, assim, muito importantes. Veja a questão climática, nós estamos passando por um problema que nossa geração vai sofrer, o que vem para trás ainda vai sofrer mais, né? Então, eu acho que tem que ter um pouco mais de visão na questão, se a questão da reciclagem vai ser por cooperativa, vai ser pelo próprio poder público. Eu vejo em oportunidades, nesse sentido, de gerar negócios através do poder público, para que emprego e renda... Gere bastante emprego, né? Gere mais possibilidades. Mas, assim, quando eu digo poder público, não é que o poder tem que montar toda a estrutura, não. Ele tem que ser o principal cara que fala 24 horas sobre isso. Recicle, 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 recicle. Sabe aquela coisa? Propaganda? Focar nisso, tem que estar dentro da escola, tem que estar dentro do hospital, tem que estar em todo lugar. Se você olhar e precisa ver, isso aqui é uma coisa séria, que precisa ser tocada. Eu fiquei muito, assim... Até não entendi o que tinha acontecido. Ligação. Quando tinha visto todos que São Miguel deve ter visto ali próximo ao recinto da Festa da Uva, né? Tinha uma grande mensagem importante, até que devia ter sido feito antes, né? Recicla São Miguel, o compromisso começa aqui, né? Que é um dos montou. De repente se passa lá, o negócio foi apagado. Eu não sei se a cooperativa saiu dali, ou se o negócio acabou, mas não é só o negócio em si, é a mensagem ser apagada que desconecta toda uma história, né? Uma mensagem que deve ser cada vez mais trabalhada. Então, eu politicamente poderia contribuir nessa história aí. É isso aí. E seria, acho que, muito importante. Interrompendo o Dudu aqui rapidinho. Peraí, Dudu, tem uma ligação aí? Recebemos uma ligação, estamos ao Viva vivo. Voz. Você vai colocar no Viva Voz, no microfone? Tá no Viva Voz aqui, se apresente, quem está ligando? Eduarda, tudo bem, Eduarda? Tudo bem. E aí, vamos mandar a pergunta ou não? Pode mandar. O meu público provavelmente não deve... O que a gente faz? Não entrar num acordo aqui? Entra no acordo com o entrevistado aí. O que você acha aí? Quem é que tá falando? Eduarda. Eduardo, minha xará? Aí, É, já ganhou, xará. do jeito que ele falou, já ganhou, já. Eduarda, tudo bem? Tudo bem. Bem, tem alguma pergunta para o nosso entrevistado aqui, o Dudu? Manda uma pergunta boa para valer o prêmio aí. Eu faço a pergunta?
É isso aí. Isso, Tu, isso. é rápido que tá acabando o programa. É. Sobre educação, sobre música. Eu tenho uma pergunta. Manda. Que na verdade eu tenho muito, assim, é uma questão assim, que eu tô trabalhando para vários músicos. Como que eles entram para esse meio da música? Se foi a partir de alguma coisa ou se já nasceu pra música, assim? Olha aí a Boa pergunta pergunta. da Eduarda. Acho que Como falar se pro homem, boa introduz no meio da música. É isso aí. Isso. Eduarda, Uma coisa que já vem de tempo, alguma coisa de família. eu tenho participação em vida de música, de carnaval, desde 1979. Eu já estava lá numa escola de samba chamada Zorivo, junto com parentes, na percussão. Mas eu posso dizer, o que me levou para a música, de fato mesmo, é a minha participação em escola. Então, a escola José Gomes de Castro, onde eu estudei, me formou através do seu palco. Depois o Nestor Fogaça também, a escola Nestor Fogaça também me incentivou muito, os meus professores e professoras. Então, acho que Já estudei lá também, no Nestor Fogaça. a escola foi a minha porta, tá? E assim, totalmente identificado a partir da escola. E acho que hoje é onde a escola ainda pode contribuir ainda mais com os futuros músicos, artistas da cidade. Viu? Que massa, A música, que massa. a escola deve ter essa função também, né? É isso Que aí. massa. Eduarda, então, ganhou? A Eduarda ganhou o lanche, hein? Mereceu o lanche? Mereceu o lanche? Pergunta fantástica, né? meu? Eduardo. Opa! Eduarda, eu vou pedir para você mandar um abraço pro patrocinador desse lanche, que é o Zácaro Burger. Manda um abraço aqui, a gente tá ao vivo. Um abraço, Zácaro Burger. Aí, Tira fica aí. foto depois, posta lá. Posta lá e marca ele. Pessoal, continuando a linha aí, o Eduardo vai pegar seus dados, tá bom? E a gente vai continuar o bate-papo aqui, tá bom? Obrigado, Eduarda. Um abraço, Eduardo. Mas Sucesso eu aí. agradeço. Se você for uma dessas pessoas ligadas à música, tenha força de vontade, comprometimento e que tenha bastante sucesso aí. Quem sabe um dia a gente não pode tocar junto. Mas se não for, ouça muita música, né? Que faz bem. Primeiro, Opa! ouvi. Eu sou autodidata, viu? Eu não estudei. Eu ouvi muito. Então, muita fita cassete, depois do CD, o LP. Eu ouvi muito o Barone para poder tocar um pouquinho que eu sei. Eu ouvi muito batera. Obrigado, Eduarda. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau. Eu Já, agradeço. O Gustavo já vai entrar em contato com vocês. já entra em contato. É isso aí, Dudu. É Obrigada. muito legal essas perguntas, né, Dudu? Pra gente ver que o pessoal também se interessa e falta o pessoal que tá ali fortalecendo, igual a gente comentou em off aqui também, né, cara? São Miguel tem um enorme potencial, né, cara, pra chegar e estourar, né? Gigantesco. Se a gente pegar das pesquisas que eu tenho feito aí para as comemorações dos 100 anos do Clube Bernardo Júnior, a gente foi buscar muita pesquisa através de muitas fontes escritas, inclusive, coleções de jornais, né? Aqui de cabelo. E também? leva muito a gente crer, né, meu, que desde sempre a função cultural da cidade ela foi diferenciada. Então, das bandas, da música, da gente da arte em si, a nossa cidade ela tem um grande potencial e agora eu vejo ainda com mais possibilidades porque esse mundo digital possibilita, né, a inserção dessas pessoas. Hoje nós temos leis importantes na cidade, na Secretaria de Cultura, que são os incentivos municipais, que são repartidos através de edital, coisas muito bacanas. O meu Ariosto é um desses que conseguiu potencializar os livros deles através dessas leis. Agora nós temos uma novidade da Lei Paulo... Paulo Freire? Não, Não, né? Paulo Gustavo. Paulo Gustavo, Paulo Gustavo, faleceu de Covid, né? Covid, um dos artistas gerou uma lei. Teve agora, semana passada, a audiência pública que destinou os recursos para audiovisual, para música, para produção. Então é um dinheiro que nós nunca tínhamos visto ainda nesse montante, especialmente para a cultura. E entre outras ações que, de forma coletiva, onde as pessoas investem, onde as pessoas têm como objetivo, muitas associações, né, que são vinculadas. Então a gente vê a potencialidade do São Miguel, é fantástica, bicho. Top. E aliás, a questão da cultura é que contribui para a formação desse processo de desenvolvimento turístico, né? Exatamente. Porque nada melhor que você ir a uma cidade e você ver a cultura da cidade sendo representada e que ela possa ser consumida com dignidade, né? Que as pessoas que venham possam ver a música de todos os gêneros.
a arte visual, as artes plásticas, possam consumir isso, levar para casa um pedaço da nossa história, né? Isso é importante. O processo da cultura é essencial para esse desenvolvimento do turismo, que a gente já falava há um bom tempo, e a gente vê agora bons sinais acontecendo na nossa cidade, né? Isso é muito importante. É isso aí. Pessoal, a gente vai estar encerrando, mas tem mais um sorteio que é o do corte de cabelo, né? Isso. Do Ed, lá do Ed Santos, lá, que vai lá, que dependendo da sua cabecinha, do seu cabelinho aí, né, a gente tá falando aqui perto do Dudu, rapaz, que tinha um cabelo que fala pra você dar uma inveja. A gente olhava o cabelo do Dudu, eu tive várias fases de cabelos longos, né? Agora tá começando a crescer de novo, mas... E como que consegue crescer assim, é que eu digo popularmente que cresce que nem braquiária. Agora o meu não dá, o meu cresce pra cima, não dá. O meu. Não dá. Aproveitar e mandar um abraço pro Gustavo. O Gustavo que foi um mentor para mim chamar você aqui. Meu irmão, né? Gustavo, um abração, Gustavo, gente boa. Gustavo também baterista. Baterista também, acho que você é o ídolo dele, né? O Gustavo tem a idade do meu filho mais velho, do Eduardo, né? Entendi. E o tio dele, né? E inclusive, aí ele viu a gente tocar muito, né? Ele toca bem também, né? Ele toca muito bem, tenho visto ele agora. Ele conseguiu conseguiu comprar a bateria que foi em mim em 1992, bicho. Aí nós andamos tocando juntos umas semanas atrás, foi muito bacana. Mas você toca só bateria ou outros instrumentos? Assim, profissionalmente, para ganhar uma grana, defender um dinheiro aí, eu toco bem a bateria, né? Mas o violão, assim, na escola eu brinco com os alunos, na minha casa, eu enlouqueço os vizinhos. Eu canto para minha esposa, para Dena, se ela estiver me ouvindo, um abração. Uma serenata, né? É o principal... Mas assim, eu gostaria de tocar... É que eu não tive a oportunidade, na verdade não tive a competência para tocar como meu pai tocava. Se tocasse 1% do que tocaria, eu seria o guitarrista, tal, alguma coisa. Mas aí logo que eu vi aquilo lá, eu falei, não, isso aqui não dá, então deixa eu ir pra bateria, eu já tô batendo lata faz tempo mesmo. Isso aí. Aí, ó, vai vendo. E a formação de Isolive, de carnaval, fanfarras, então nem fala, tem tanta coisa pra falar, né? Então, pessoal, vai ficar bom de programa, vai muita coisa pra falar. Bastante, né? Uma hora passa rápido. Exato, tem que encerrar, né? Vai ter que encerrar aqui, porque o horário já foi. Então, e a gente pega nós ainda depois, né? Rapaz, daqui a pouco eu sobe ali e fala, rapaz, agora minha vez aqui. Um abraço pro pessoal da rádio, né? Um abraço Estrela, gente que sempre me acolheu aqui de forma muito, muito digna, muito carinhosa e sempre atendeu o chamado da gente quando precisava fazer, multiplicar as ideias, né? E a rádio sempre foi um grande alto-falante para que as ideias pudessem ser multiplicadas. Exato. Que bom que vocês estão aqui agora também, nesse espaço democrático, chamando tanta gente boa para falar. Eu acho que isso aí é fantástico. É legal, abre portas, né? E eu queria mandar o corte de cabelo, vai lá pro... É um conhecido aí... Evandro. Quem quer? E eu tô querendo trazer aqui também, é legal pegar essas pessoas assim, porque são profissões que a gente tem que dar uma valorizar, cara, né? O Batatinha, Bullfighter. Trabalha com salva-vidas em eventos de rodeio, essas coisas. É muito legal o trabalho deles, cara. E eu queria estar dando esse prêmio pra ele, cara. Como é que é? Batata Bullfighter. Né? No caso, manda uns nomes assim que nós não... É muito chique. Nós que é meio... Recentemente teve a festa do Lar São Vicente e teve um grande rodeio lá. Então, ele tava lá. Inclusive, a gente tá conversando para trazer eles aqui, no caso, para estar falando a respeito da produção. O Jacarezão também tá lá. O Jacaré é mentiroso. Jacaré é mentiroso. Vai vir aqui contar muita mentira. Jacaré é mentiroso. Ele fala que matou um boi no soco. Então, daí... Mas é isso aí, cara. Eu gostaria de agradecer novamente, pessoal, aos nossos patrocinadores que estiveram aqui, ADP, ao Ed, a Barbearia Ed, Supermercado Xavier, Autoescola São Miguel, vamos lá, DP Instalações, ao Zácaro Burgers, eu tô esquecendo mais alguém? Autoescola São Miguel, né? E Supermercado Xavier. Já falou duas vezes. O Cardão. E a nossa programação aqui também, a equipe da Aliança, e principalmente a você também, Dudu, muito obrigado, cara, muito obrigado. Eu que agradeço aí a lembrança, né? Foi, assim, muito bacana voltar a falar aqui na rádio, e nessa ótica, inclusive, de falar sobre vários assuntos. E faltou assunto, né? Com certeza, né?
ver a rapaziada nova aí com boas ideias. Gostei quando falou espaço de fala, isso é importante. Que você que está nos ouvindo também entenda que você também tem o seu lugar de fala. Exato. E esse lugar deve ser apoderado, esse lugar deve ser conquistado, deve ser valorizado do ponto de vista de todas as perspectivas, né? Para que a gente possa avançar democraticamente, pensar uma cidade melhor, um bairro melhor, uma escola melhor, uma vida melhor para todos nós, que acho que é o grande sentido de tudo isso, né? Exato. É buscar um crescimento em todos os aspectos. Então, para quem está nos ouvindo aí, um forte abraço ao Evandro, ao Fred, ao Gustavo, que está aqui, o João, está no backstage aqui. O filho dele que está desenhando, está pintando O filho dele que está ali também, né? No trabalho ali, No trabalho. Mas o Davi vai lá pra você. Um abraço a todos vocês, muito obrigado aí. E aqueles que mandaram perguntas, Exato. sabe que a gente está à disposição sempre para poder falar alguma coisa que possa contribuir e acrescentar na vida de alguém. É isso aí, Dudu. Obrigado, Que seja a primeira de muitas. muitas, cara. A gente tem muito assunto pra gente conversar. Vamos ver quanto tempo ele vai durar aqui, né? Olha. Vida longa, os caras aqui, vida né? longa, Amém, pode falar, pode. Amém, cara. E é isso aí, cara. A gente gostaria de agradecer novamente a todos que tiveram online pelas redes sociais, Instagram, Facebook, acompanharam aí pela rádio também, 104,9. Se a gente deixou de fazer alguma pergunta, nos desculpe. Um abraço a todos. Eu vi que tinha um comentário na propaganda que disse que não podia falar do São Paulo, né? Realmente, eu sou São Paulo, né, bicho? Vi o São Paulo ganhar tudo na minha vida e agora estamos numa seca. Fala de São Paulo. Estamos numa seca desde 2012. Agora não fala do Corinthians não dá pra falar agora não. Eu quero me lembrar quem que mandou, cara. Tem uma frase lá, pô, só não pode falar de São Paulo. O cara já pegou bem Eu peguei e fui trabalhar hoje com esse pensamento. Falei, não posso falar de São Paulo, não vou falar de São Paulo. Não, vamos falar, porque o São Paulo é tricampeão do mundo e o Palmeiras não tem mundial. Aí não. Boa, já ganhou, já veio o retorno aqui já. Dudu, obrigado. Desculpa a brincadeira com o futebol. Valeu essa pérola do C Mundial aí, viu? Pessoal, muito obrigado. Continua acompanhando a programação da rádio aí. Um abraço a todos, até semana que vem. Dá sua curtida aí na rede social, compartilha aí, segue a gente. E Quem mande sabe, perguntas, exatamente, né? quem sabe semana que vem é você que tá aqui. Evandro, quem que é o convidado semana que vem? Posso falar? Opa! Felipe Marques. Secretário De obras. Então é isso aí, cara. Um E ele abraço. falou assim, pode mandar pergunta que eu respondo. Tranquilo, então um abraço aí. Semana que vem, creio que o Dudu vai estar aí com a gente também, conversando aí, Manda sua escutando aí, pergunta lá, mandando a Dudu. pergunta também. Sim. Dudu, muito obrigado novamente pela simpatia de você aí, cara. Muito obrigado. E tá Obrigado, aberta agradeço. as perguntas aí. Manda um abraço pro pessoal da escola lá, os alunos também, os professores. E quem sabe, cara, a gente pode trazer mais algum outro professor também aqui da própria Se ele tem uma escola. ideia aí do pra professor conversar, também, né? quer trazer o professor Zoé, não sei se vai vir. É mentiroso, Zoé contador de tem história piada. pra contar. A gente pode depois aí fazer uma lista com vocês. aí. Top. Top, cara. Fechou? Velho Moro também é bom contatos, pra né? trazer pra cá, Velho Moro é um cara bom. É isso aí, pergunta. pessoal. Um abraço a todos. Nosso horário já estourou. O Yes já tá Vai subindo subindo. correndo aqui. Já E tá um mudando abraço o para pescoço. você. Muito obrigado. Deus abençoe e continue na programação da rádio. Tchau, forte abraço. Tchau, rapaziada. Qual que é essa, Dudu? Boa, esse é o Ramones, né? Não sai, quero ver. Você saiu? Qual que é essa? Eu não sei como que sai, Wanda. Não tá ouvindo aqui, né? Veja aí. Não. Ramones, né? Aí, Esse é Deixa que pra lá, João. Always on Encerra a live. Heart. certo. Essa é Pet Cemetery. Ah, Pet Cemitério. Pet Cemetery.